Fornecendo energia para esses três estados físicos, eles vão sofrendo alterações, beleza? As partículas que constituem a matéria, pessoal, elas têm por si só o hábito de absorver energia, tá certo? Da mesma forma que como nós, né, que somos matérias, absorvemos energia e sentimos calor quando a temperatura está elevada, o mesmo acontece com qualquer partícula na natureza, certo? Uma vez que ela começa a receber energia, ela começa a absorver essa energia e essa absorção vai levar uma agitação dessas partículas. Essa agitação pode transformar as partículas em mudança de estado, certo? Um sólido, quando recebe energia suficiente, ele se torna um líquido. Um líquido, ao receber energia suficiente, ele se tornará um gás, tá? Ainda na aula passada, a gente aprendeu como analisar essas mudanças de estados a partir de um gráfico. Por quê? Esse conteúdo, ele é a base para o estudo químico do ensino médio, tá certo? E eu costumo falar sempre com meus alunos no terceiro ano. Pessoal, se você faz uma boa base do conteúdo, qualquer demais conteúdo se torna fácil porque a sua base ela é bem sólida, tá certo? A análise de gráfico é uma das habilidades mais cobradas no Enem, tá? O Enem, como ele não tem aquela cobrança elevada na teoria, ele faz uma cobrança de habilidades. E uma das habilidades cobradas pelo Enem é a análise de gráfico, tudo bem? Então vamos lá, vou projetar meus slides aqui e a gente vai conversando no decorrer da aula. Como você já sabe, a gente está trabalhando da seguinte forma: qualquer dúvida que tiver, abre o microfone ou manda no chat aí, que eu paro, dou uma olhadinha e já tiro a dúvida na hora, tá certo? Bom, então esse é o primeiro slide que eu tenho para passar para vocês, que foi o slide da semana passada, onde a gente analisou um diagrama de mudança de fase a partir de uma substância pura, ok? Então, esse é o diagrama de mudança de fase de uma substância pura, como a gente conversou na semana passada. Quando você tem uma substância pura, ela vai ter propriedades físicas específicas, tá certo? E essas propriedades físicas específicas é o ponto de fusão e o ponto de ebulição. O ponto de fusão é a mudança do estado sólido para líquido, tá certo? Então, é a temperatura mínima necessária para que uma substância consiga mudar o seu estado. Analisando o gráfico, eu tenho aí uma substância pura que é a água. Os pontos de fusão e ebulição da água eles são bem definidos, tá? É 0 graus Celsius, ele muda de sólido para líquido, e a 100 graus Celsius, ele muda de líquido para vapor, beleza? Então, o gráfico de uma substância pura é esse gráfico que está aparecendo na tela para vocês, e é o que eu chamo... Bom dia. Oi? Bom dia. Ah, tá, bom dia. É o gráfico que eu chamo de gráfico escada, beleza? Por quê? A partir do momento que você tira o cubo de gelo lá do congelador e deixa ele do lado de fora, né, em cima da pia, ele vai começar a absorver energia, então o seu gráfico de energia ele é crescente. No momento que ele chega no ponto de fusão, esse gráfico se torna uma reta, porque naquele momento ali está havendo uma mudança de estado. É quando você olha para a pia e percebe que tem gelo e já tem água também formando ali. Bom, no momento que o gelo derrete por completo, esse gráfico de energia ele torna a ser crescente, porque essa substância vai continuar absorvendo energia. E quando ela chega no ponto de ebulição, esse gráfico se torna uma reta, né? Por isso que eu chamo esse gráfico de gráfico escada. Então, substâncias puras geram para mim gráficos chamados de gráfico escada. Crescente, reta, crescente, reta, crescente. Bom, mas a gente vai ver a partir de agora que nem sempre as substâncias encontradas na natureza elas serão puras, certo? A gente vai ter também substâncias encontradas na forma de misturas, onde dentro de uma mesma substância aprisionada eu tenho mais de uma substância. Então, esse gráfico ele vai ter que me apresentar uma variação nos pontos físicos, que é o de fusão e de ebulição. Tudo bem, família? Então, vamos supor que eu tenho aqui uma mistura de água e álcool, tá certo? Você pegou água e álcool, botou para congelar no seu congelador. Obviamente, a olho nu, você não sabe mais o que é água e o que é álcool, tudo bem?
Você tira lá do congelador e deixa ele de novo receber energia. Ele vai recebendo energia, vai recebendo energia, vai se tornar crescente. No momento que chegar no ponto de fusão, aquela substância que tiver o menor ponto de fusão, ela vai começar a se transformar em líquido. Consequentemente, a outra substância que tem um ponto de fusão maior, ela vai se manter no estado sólido, tá? Então, esse gráfico ele não vai mais apresentar uma reta no ponto de mudança, né? Então, nesse ponto de mudança, ele não apresenta mais uma reta. Beleza? E é assim que eu consigo demonstrar para vocês o gráfico de uma mistura. Tudo bem? Bom, falando de misturas e análise de gráfico, eu preciso dizer para vocês que existem dois tipos de misturas, tá? Quando a gente analisa um gráfico de uma mistura, é dessa forma que eu estou mostrando para vocês. Só que existem substâncias na natureza que conseguem coincidir algum desses pontos. Por exemplo, se eu misturo álcool e acetona, o ponto de fusão do álcool e da acetona, ou de ebulição do álcool e da acetona, é bem próximo. Tá? Então, se você fosse testar uma mistura de álcool e acetona apenas pelo ponto de ebulição, você ia perceber que essas duas substâncias apresentam o mesmo ponto. Aí você ia falar, ah, não, Didio, esse sistema aqui ele é composto apenas por uma única substância. Então, é um sistema puro. Tá? Não, não é bem assim. Tá certo? Quando a gente tem substâncias na natureza que apresentam pontos de ebulição e fusão semelhantes, né, a gente chama essas misturas de dois tipos. Ou teremos uma mistura de substâncias azeotrópicas, ou teremos uma mistura de substâncias eutéticas. Tá certo? Bom, antes de eu começar a mostrar esse gráfico de azeotrópica e eutética, eu vou dar uma pulada para o próximo conteúdo, tá? Para que a gente consiga entender aqui o funcionamento dessa mistura azeotrópica e eutética. Aliás, não dá para a gente continuar daqui mesmo. Peraí. E tá com dúvida? Esse slide eu vou deixar postado lá na plataforma Bernoulli, tá certo? Vocês vão poder baixar ele à vontade. Então, todo o material vai estar postado lá na nossa unidade de aprendizado. Vamos falar da azeotrópica e eutética. Então vamos lá. Algumas misturas têm comportamento igual às substâncias puras, quando submetidas à ebulição e fusão, apesar de serem formadas por dois elementos ou compostos distintos. Esses podem ser classificados como azeotrópicas ou eutéticas. É o que eu estava falando para vocês. Né? Se eu pego aqui uma vasilha, né, eu apresento para vocês uma vasilha, e dentro dessa vasilha tem um líquido, e você não sabe se esse líquido ele é puro ou se ele está misturado, tá certo? O que é que você vai fazer? O correto a se fazer é os testes físicos para saber se ele apresenta pontos de fusão e de ebulição constante. Se ele apresentar pontos de fusão e ebulição constante, eu digo que a minha substância ela é pura. Mas se ela apresentar pontos de ebulição ou fusão distintos, eu digo que ela é uma mistura, tá certo? Esses tipos de misturas podem acontecer de dois tipos, azeotrópicos ou eutéticos. Vamos ver o que significa cada um deles. Bom, então olha lá. Mistura azeotrópica. Eu vou chamar de mistura azeotrópica toda vez que o comportamento de um sistema ou de uma substância no sistema em relação a ponto de ebulição for puro. Tá? Isto é, toda vez que a minha mistura tiver ponto de ebulição constante e ponto de fusão distinto, eu digo que essa mistura é azeotrópica. Então, eu vou voltar para o meu exemplo ali, ó, acetona e metanol, ou seja, acetona e álcool. Eu cheguei lá, levei vocês para o laboratório e dei um recipiente para vocês com um líquido, tá? Não disse que líquido era esse. Vocês pegam esse líquido, começam a aquecer, colocam o termômetro e percebem que ele tem ponto de ebulição fixo. Ou seja, quando começa a o termômetro vai apresentar constante, tá certo? Aí você vai falar assim, Didio, eu estou fazendo aqui o experimento, coloquei o termômetro e esse líquido começou a mudar do estado líquido para gasoso na temperatura de 70 graus Celsius. E
não mudou. Ficou 70 graus Celsius até tudo ser transformado. É uma substância pura? Não, ainda não posso dizer. Primeiro eu tenho que analisar o ponto de fusão. Dando referência, mas é alguém que está com o microfone aberto, pessoal. Tem algum microfone aberto? Professor, seu microfone está dando um pouquinho de interferência e Clara está com o microfone aberto. Tá falando por cima. Tem alguém com o microfone aberto. Aí. Bom, então continuando, tá certo? Então você pegou lá, fez o teste no ponto de ebulição e percebeu que o ponto de ebulição era constante. É uma substância pura? Ainda não posso afirmar. Na hora que eu peguei esse líquido e fui tentar congelar ele, eu percebi que uma fase, primeiro uma parte do líquido ficou congelada e depois a outra parte se congelou. Ou seja, isso implica dizer que essa substância que estava dentro do recipiente tem dois pontos de fusão diferentes. Então, toda vez que a minha mistura, né, tiver dois pontos de fusão diferentes e um ponto de ebulição apenas, eu digo que essa mistura é azeotrópica, tá certo? Misturas azeotrópicas são misturas que apresentam pontos de fusão diferentes, porém pontos de ebulição constante. Bem? Muito atento a isso, pessoal. Eu já vi questões dessa no estilo de vestibular, tá certo? De apresentar uma substância, mas mostrar que ela tem dois pontos de fusão e apenas um ponto de ebulição. Isso é uma mistura azeotrópica. Tá. Gabriel pediu para repetir. O professor travou. Gabriel pediu aqui para repetir essa explicação, não vou repetir, tá certo? Então, se alguém tiver com dúvida, o momento também é agora. Então, só recapitulando. Uma mistura ela é considerada azeotrópica quando essa mistura apresenta um ponto de ebulição apenas, porém, dois pontos de fusão, tá? É o exemplo que eu dei aí para vocês da acetona e o álcool. Se vocês pegarem uma mistura de acetona e álcool, vocês vão perceber que quando você começa a aquecer essa mistura, eles mudam do estado líquido para gasoso na mesma temperatura, ou seja, tem apenas um único ponto de ebulição. Porém, quando você tenta congelar álcool e acetona, você percebe que um deles congela primeiro do que o outro. Então, toda vez que uma mistura apresenta dois pontos de fusão diferentes e apenas um ponto de ebulição, eu digo que essa mistura ela é azeotrópica. Beleza? Já as misturas eutéticas é o inverso, tá certo? Quando você tem uma mistura de substâncias que apresentam um único ponto de fusão, porém dois pontos de ebulição diferentes, eu digo que essa mistura é eutética. Eu gosto sempre de passar um certo macete para você decorar. Lembre-se, quando eu falar de mistura eutética, esse E aqui vai te dar a ideia de ebulição. Então, eutética, ebulição. Eutética, ebulição diferente, tá certo? Se a mistura é eutética, ele tem dois pontos de ebulição diferente e apenas um ponto de fusão. Obviamente, a azeotrópica é o contrário, beleza? Olha o exemplo que eu tenho para vocês aí. Ligas metálicas. Eu não sei se vocês já conseguiram ver alguma vez um soldador utilizando aquele ferrozinho de soda, né? Faz aquele clarão, não sei o quê. Aquele ferro que ele usa para soldar é uma liga metálica, é uma mistura de metais. Aquela mistura é autêntica, família. Por quê? Eles apresentam o mesmo ponto de fusão. Então, quando ele derrete aquela liga metálica para poder juntar dois ferros, todos os metais que estão ali naquela liga derretem ao mesmo tempo. Então, isso é um ponto de fusão apenas. Mas se você conseguisse aquecer aquele metal até transformar ele em vapor, você ia ver que cada metal ia passar para o ponto de vapor com um ponto de ebulição diferente. Então, se tem o mesmo ponto de fusão e pontos de ebulições diferentes, eu digo então que a minha mistura ela é eutética. Beleza? Beleza.
essa é a primeira parte que eu queria falar com vocês hoje. Então, fechando a mudança de estado, a gente consegue analisar gráficos e perceber que temos gráficos para substâncias puras e gráficos para misturas. Tá? Agora eu entro na próxima etapa do nosso conteúdo, que é justamente isso, substâncias e misturas. Vamos lá. Então, essa é o início de um conteúdo que vai fechar a nossa primeira unidade, tá certo? Substâncias, misturas e separação de misturas é o último conteúdo dessa unidade. Então, graças a Deus, o nono ano está conseguindo caminhar com o conteúdo todo regular. Vamos lá. A gente acabou de fazer análise de gráfico. Então, vamos só conceituar o que a gente viu até agora. Substância pura. Substância pura, pessoal, é toda vez que uma matéria apresenta ponto de fusão e ebulição constante, tá certo? Então, se você pega a água da sua geladeira, ela apresenta um ponto de ebulição de 100 graus Celsius e de fusão de 0 graus Celsius, aquela substância é pura, tá certo? Se ela não apresentar esses pontos de fusão e ebulição constante, aí aquela água está com alguma mistura, beleza? Isso é o conceito de substância pura, ter pontos de fusão e ebulição constantes. Bom, alguns exemplos de substâncias puras: ouro, ferro, água, açúcar, enfim. Já as misturas. Misturas é toda vez que eu tenho duas ou mais substâncias agrupadas dentro de um mesmo sistema, tá? Isso vai fazer com que eu tenha uma variação nas propriedades físicas, obviamente, certo? Então, se você tem um sistema, e a gente já aprendeu o que é sistema lá na nossa primeira aula, que é a porção mínima da matéria para ser estudada, tá? Se você tem um sistema, você percebe que esse sistema ele apresenta propriedades diferentes, né? Isso quer dizer que ele é uma mistura, porque ele tem mais de uma substância agrupada ali. Alguns exemplos de mistura: o sangue, o leite, o ar que a gente respira, a madeira, enfim. Toda vez que o meu sistema ele apresenta mais de uma propriedade física ou diferentes propriedades físicas, é porque ele tem substâncias diferentes agrupadas. Então, isso é uma mistura. Tá? Bom, como é que eu vou conseguir identificar essa mistura? Beleza? Através da análise de fases. Eu vou apresentar para vocês que existem dois conceitos para misturas que com certeza vocês já devem ter ouvido. Existem as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. Beleza? Bom, esse conceito de mistura está diretamente relacionado com a quantidade de fases que você consegue observar. Didi, o que seria então a fase? Então vamos lá, definição de fase. Na química e na física, uma fase, né, que vem do grego e significa aspecto, nada mais é do que o aspecto microscópico que você consegue analisar de um sistema, ou seja, uma região do espaço em que as características físicas de determinada matéria são uniformes. Ok? O chat piscou aqui. A pessoa aceita. Não apareceu para mim convite. Aqui pelo Zoom não tem essa questão de aceitar, ela teria que colocar a senha. Quando ela tentar entrar novamente e colocar a senha, tá certo? Aqui, lá no Meet a gente tem que aceitar, aqui no Zoom a gente não aceita não. Se colocar a senha. Então, vamos lá. Então, recapitulando. Então, o que seria essa fase, tá, família? Eu preciso que vocês entendam isso para a gente avançar no conteúdo de separação de misturas. Uma fase é todo aspecto homogêneo que você consegue ver. Traduz. É tudo aquilo que você consegue perceber com uma coisa só. Tudo bem? Olha esse sistema que eu apresentei para vocês aí. Nesse sistema, eu tenho três substâncias diferentes. Eu tenho água, eu tenho óleo e eu tenho areia. Vocês conseguem perceber as três substâncias analisando esse sistema? Então, você consegue ver aqui, ó, o óleo, a água e a areia. Então, esse sistema ele tem três fases. São três substâncias com três fases. Beleza? É a partir de agora, alguém está usando a caneta? Que a gente vai começar a estudar o que é uma mistura homogênea, o que é uma mistura heterogênea e como a gente consegue separar essas misturas. Só tem alguém utilizando a caneta, por favor. Então, vamos lá.
Então, a quantidade de fases, ela está diretamente relacionada com o aspecto visual, tá, família? E não com a quantidade de substância. Por exemplo, se eu chego aqui nessa água e dissolvo um pouquinho de sal, quantas substâncias agora eu tenho nesse sistema? Eu vou ter o óleo, eu vou ter a água, vou ter a areia e vou ter o sal agora dissolvido nessa água, não é verdade? Ou seja, são 4 substâncias. Mas essas 4 substâncias apresentam apresentam 4 fases? Não, né? Apresentam apenas 3 fases. Então, a quantidade de substância, ela não significa dizer a quantidade de fases, tá certo? A quantidade de fases é os aspectos visuais. Bom, então vamos lá definir o que é homogêneo e heterogêneo, tá certo? Uma mistura quando temos em um mesmo sistema 2 ou mais substâncias puras que apresentam propriedades físicas que não são fixas nem constantes. A mistura pode ser classificada de acordo ao seu número de fases, como homogêneas e heterogêneas, tá? Mas eu gostaria de lembrar a vocês que esse conceito de homogêneo e heterogêneo, ele não está diretamente relacionado apenas com misturas, tá? Eu posso ter substâncias puras que apresentam mais de uma fase, e isso caracteriza um sistema como heterogêneo, beleza? Então, homogêneo e heterogêneo, ele vai muito além da análise de uma mistura, e sim a análise de um sistema. Você pega um sistema, olha a quantidade de fases apresentadas a ele e diz se aquele sistema é homogêneo ou heterogêneo, tá? Então, por favor, não é obrigatoriamente dizer que quando o sistema apresenta 2 fases, ele é uma mistura, beleza? Olha para esse exemplo aqui. Eu tenho água e gelo aqui, tá certo? Eu tenho água e sal aqui e tenho apenas gelo no de cá, tudo bem? Quando eu olho para esse sistema aqui, ó, gelo, vocês conseguem perceber apenas uma única fase, não é verdade? Só a água no estado sólido. Então, se só tem uma fase, esse sistema é um sistema homogêneo. Mas é uma mistura ou substância pura? Substância pura. É uma substância pura porque eu tenho apenas uma única substância ali. Eu só tenho água, na forma sólida. Mais água, tá certo? Então, é um sistema homogêneo com substância pura. Bom, aqui eu tenho água mais sal. Vocês conseguem perceber quantas fases aqui? Uma fase, né? Se eu consigo perceber apenas uma única fase, esse sistema também é homogêneo. Mas é uma substância pura ou uma mistura? E aí? É uma mistura. Mistura, né? Uma mistura porque eu tenho mais de uma substância dentro desse sistema. Então, olha o que aconteceu. Aqui é homogêneo, porém é substância pura. Aqui é homogêneo, porém é uma mistura. Tá certo? Então, o conceito de homogêneo e heterogêneo, pessoal, ele vai muito além de ser uma mistura ou substância pura. E sim o que você consegue visualizar em um sistema. Agora aqui, ó. Aqui eu tenho água e gelo. Quantas fases vocês conseguem perceber? 2. Show de bola. E você consegue ver líquido e consegue ver sólido, não é verdade? Agora, Sim. então é um sistema heterogêneo, porque tem 2 fases. Mas é uma substância pura ou é uma mistura? Substância pura. Pura. Substância pura, porque tanto o gelo quanto a água líquida é a mesma substância, é água. Então, se só tem uma substância, é substância pura. Perfeito, adorei. Então, isso aí, pelo menos, eu estou vendo que vocês conseguiram entender. Que o conceito de homogêneo e heterogêneo está relacionado com o sistema e não se é uma substância ou se é uma mistura. Beleza? Então, aí agora a gente entra no conceito de misturas, tá? Como a gente vai estudar as misturas agora. Misturas homogêneas são todas aquelas que apresentam uma única fase. Então, você olhou para o sistema, tem uma única fase, essa mistura é homogênea, independente de quantas substâncias existem ali dentro, tá? Eu posso dar para vocês um sistema onde eu tenho água com álcool, com sal, com açúcar dissolvido, ou seja, tem 4 substâncias dentro do mesmo sistema. Mas quando vocês olharem, vocês vão ver apenas uma única fase. Porque tanto o álcool, açúcar e o sal estarão dissolvidos na água. Então, você não consegue perceber. Então, mistura homogênea é toda vez que apresentamos apenas uma única fase. Tá certo? Essas misturas homogêneas também vão ser chamadas de soluções. Isso a gente vai ver muito no segundo ano, tá? Então, a gente aprende aqui o conceito de mistura homogênea e lá no segundo ano a gente trabalha ela como solução. As misturas homogêneas,
ou soluções podem se apresentar nos três estados físicos. Então, eu tenho misturas homogêneas sólidas, né? É o exemplo do bronze, né? O bronze é uma mistura homogênea sólida, o latão. Eu tenho misturas homogêneas líquidas, água e álcool, por exemplo. Você não consegue perceber quem é água, quem é álcool. E tenho misturas homogêneas gasosas, que é o ar que a gente respira, né? Que além de oxigênio, tem hidrogênio, tem argônio, tem outros gases. Enfim. Então, esse é o conceito de mistura homogênea. Já as misturas heterogêneas são aquelas misturas que apresentam duas ou mais fases. Volto a repetir. Apresentar duas ou mais fases não significa dizer que ela só tem duas ou três substâncias, tá certo? Eu posso ter inúmeras substâncias, mas apenas uma única fase. Quer ver um exemplo legal de uma mistura homogênea que apresenta uma única fase, porém são várias substâncias? É o petróleo. O petróleo ele tem 200 substâncias na sua constituição. 200. Mas quando você olha o petróleo, você vê uma única fase, só aquele líquido viscoso preto. Então, se apresenta uma única fase, a mistura é homogênea. Se apresenta duas ou mais fases, essa mistura ela é heterogênea, certo? Olha o exemplo que eu tenho aí, ó. Água, areia e óleo, tá? São três substâncias e três fases. Didio, mas se eu colocar aí sal, vai continuar sendo uma mistura homogênea de três fases, porém agora com quatro substâncias, certo? Coloco álcool. O álcool vai se misturar com a água. Então, vai continuar sendo uma mistura heterogênea, de três fases, agora com cinco substâncias. Enfim, esse é o conceito de misturas homogêneas e heterogêneas. Pessoal, alguma dúvida? Não. Até agora não. Então, vou fazer só esses dois exercícios de fixação para a gente encerrar nossa aula, tá certo? E aí depois eu passo para vocês uma listazinha para a gente trabalhar. E na próxima aula a gente vai trabalhar apenas separação de misturas. Então, olha lá. As substâncias químicas podem ser classificadas em simples, compostas. Indica a alternativa que apresenta três substâncias simples e duas compostas. Então, isso aqui é voltando a um conceito que a gente já viu. Substância simples é aquela formada por um único elemento, ou seja, por uma única letra maiúscula, né? E substância composta é aquelas formadas por dois ou mais elementos, por duas ou três letras maiúsculas. Então, vamos lá. O primeiro aqui é uma substância composta, H2O. Aqui é uma substância simples, porque tem apenas uma letra maiúscula. Aqui é uma substância composta. Aqui é uma substância simples e uma composta. Ele quer uma alternativa que tenha três substâncias simples, né? Aqui tem uma e tem duas. Não é. Na letra B, eu tenho ouro e só tenho ouro de substância e o oxigênio aqui de substância simples, ó. O restante é tudo substância composta. Na letra C, eu tenho o enxofre aqui como substância simples, O2 como substância simples, O3 como substância simples, e aqui as duas como substâncias compostas. Então, a resposta certa seria essa letra C, tá vendo? A alternativa aqui tem três substâncias simples e duas substâncias compostas. Beleza? Terceiro, observe a representação do sistema 1, 2 e 3 e seus componentes, o número de fases, né? O número de fases em cada de substância é respectivamente. Então, no primeiro sistema, a gente tem quantas fases aqui? 3 fases, né? A gente tem água, a gente tem gelo e tem óleo. Então, são 3 fases. Mas quantas substâncias? Apenas 2. Duas. Eu tenho água e gelo, que é a mesma substância, e óleo, que é outra substância. Bom, no segundo sistema eu tenho água gasificada e tenho gelo. Quantas fases a gente consegue perceber aqui? Uma. Duas. 3. A gente consegue ver as bolinhas de gases, tá vendo? A gente consegue ver a água líquida e a gente consegue ver gelo. Então são 3 fases. Agora, quantas substâncias a gente tem? Uma. Olha lá. E o gás? Duas. A gente tem gás e gelo, que é a mesma substância, e a gente tem gás, que é uma outra substância. Beleza? E no terceiro sistema, eu tenho água, 4. gelo, óleo e granito, né? Então, eu tenho 4 fases e tenho 5 substâncias, porque ele disse que a água ela é salgada, ó. Então, é água com sal, gelo. Na verdade, água e gelo é a mesma substância, né? Então, aqui é uma, o sal é 2, o óleo 3 e o granito 4. Ou seja, 4 fases e 4 substâncias.
Beleza, família? Nossa aula está encerrando. Aqui está me dizendo que falta menos de 1 minuto. E Beleza. é isso, tá? Espero que vocês tenham entendido. Essa aula eu gravei. Eu vou disponibilizar lá no YouTube e mando o link também lá na plataforma, mesmo link, caso vocês queiram. O senhor vai enviar a lista hoje ainda? Hoje à tarde ou no máximo amanhã pela manhã, certo? Ok, beijo, professor. Tá bom, professor. Beijo.